Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Vamos dar início agora aos destaques desta primeira edição pela Folha de São Paulo. Iniciamos hoje com assuntos sobre a economia. Frente à disparada no preço, Estados Unidos retiram sanções ao petróleo russo pela primeira vez desde a guerra da Ucrânia. O secretário do Tesouro americano afirma que essa medida não irá proporcionar um benefício financeiro significativo ao governo da Rússia. Aqui conta também que o país norte-americano gasta 6 meses do orçamento militar do Brasil em 6 dias de guerra. E o conflito no Oriente Médio pode impulsionar mudança para a energia limpa, mas também para o carvão. E aqui também nos conta como o secretário de Defesa norte-americano passou a ver propósito moral em guerras como fraqueza. E também temos mais uma informação que 4 tripulantes morrem em acidente com avião dos Estados Unidos no Iraque e o exército nega ter sofrido ataque. E ainda falando da editoria internacional aqui da Folha de São Paulo, temos a imagem do dia em destaque. Os muçulmanos foram proibidos pelo governo israelense de realizarem preces em Al-Aqsa na última sexta do Ramadã. E sobre a guerra no Irã, República Islâmica possui um arsenal de 2.000 explosivos que podem ser posicionados no mar. Agora mudando um pouco de assunto, falando sobre esportes, São Paulo vence a Chapecoense no Canindé, na capital paulista, e chega à liderança do Campeonato Brasileiro. E também a equipe carioca consegue a primeira vitória no Brasileirão 2026 em partida em São Januário, no Rio de Janeiro. E ainda sobre futebol, temos um destaque para a camisa 2 do Brasil. Nike lança uniforme com uma inovação de resfriamento para a Copa do Mundo em parceria com a marca de Michael Jordan. E o produto chega às lojas a partir de amanhã. Agora falando sobre o Banco Master, que é o próximo assunto em destaque aqui na Folha de São Paulo. Possível soltura de Daniel Vorcaro empaca chances de delação, avalia a polícia. O julgamento tem início hoje no plenário virtual da segunda turma do Supremo. E aqui também vai nos informar que os investigadores apontam que essa prisão aumenta as chances de ex-banqueiro colaborar com a justiça. E sem a participação de Toffoli, a segunda turma tem 4 ministros e possível empate leva a resultado favorável à defesa. Inclusive, falando ainda sobre este caso Master, cunhado pastor, dívidas de BMW e valsa, as relações da Igreja da Lagoinha com a família Vorcaro. Essa instituição religiosa diz que não possui qualquer vínculo institucional com o banco-alvo de investigação. E a cantora Ana Paula Valadão afirmou que o desejo é que tudo se esclareça. Ela afirmou isso após o nome da igreja aparecer nos casos INSS e Master. Também temos aqui, de acordo com o relatório, Master tentou repassar 15,8 bilhões de reais ao BRB para compensar fraude em carteiras de crédito. Os empréstimos serviriam para cobrir venda de 12 bilhões em consignados falsos. E o Banco de Vorcaro não comentou sobre este assunto. E os dados estão em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Temos também aqui outros assuntos agora para a política. A Polícia Federal vê múltiplas frentes em apuração com pessoas ligadas a filhos de Lula e abre 25 inquéritos. Defesas de ex-sócio e de Lulinha e de ex-nora do presidente negam essas irregularidades. A investigação apura suspeitas sobre intermediadores políticos para a verba federal em prefeituras. Sobre as eleições deste ano, a Folha de São Paulo nos traz aqui uma matéria. Nome do PL para o governo do Rio tem mais tempo na política do que na polícia. Douglas Ruas
quer usar bandeira da segurança pública por ser inspetor, mas ganhou indicação por bom trânsito político. E o secretário diz que ganhou capilaridade na relação com prefeitos, mas que conhece melhor o setor por ser policial. E temos aqui mais um assunto em destaque para a violência contra a mulher. Renner recolhe a blusa Regret Nothing, usado por réu de estupro coletivo ao se entregar à polícia. A empresa afirma que retirou a peça após a repercussão negativa e que repudia qualquer forma de violência. O suspeito nega as acusações. E essa frase é também o mindset de Andrew Tate, influenciador misógino e acusado de violência sexual. Falando sobre a guerra comercial, Estados Unidos inclui Brasil em lista de países investigados por uso de trabalho forçado. O governo Trump diz que o objetivo é impedir uma concorrência desleal. Esse processo é divulgado semanas após a Suprema Corte derrubar tarifas aplicadas mundialmente. Agora falando sobre o Oscar 2026, Wagner Moura vai além da mesmice masculina em tapetes vermelhos e veja os looks do ator. E aqui também temos uma notícia que cidade da Bahia, marcada por inundação, espera Oscar do autor, seu filho ilustre. Calçada da igreja de Rodelas já foi palco para menino que concorre ao prêmio no domingo. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre a saúde mental. Ter propósito na vida e paz pode melhorar a saúde do coração. A pesquisa observou que níveis mais elevados de bem-estar espiritual estão associados a uma melhor saúde dos vasos sanguíneos, ou seja, a menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E o estudo vai apontar aqui quais são essas três formas: paz interior, sentido ou propósito de vida e fé. Agora, no caderno Todas, temos um destaque para a menopausa. Incontinência urinária e constipação são comuns na menopausa, afirmam especialistas. Esses sintomas ainda são cercados de vergonha e muitas vezes não são relatados aos médicos. Na editoria de Economia, temos aqui a primeira matéria que nos informa que títulos de dívida da Raizen são vendidos com descontos de 60%. E o temor de calote eleva a oferta no mercado secundário, ampliando chance de ganho final. E sobre o diesel, entenda o pacote de medidas do governo Lula para o diesel, que zera PIS e COFINS em 5 pontos. E sobre a Previdência, Supremo cancela a tese da revisão da vida toda do INSS e publica uma decisão final sobre esse tema. Aqui também informa que não há possibilidade de ação ser retomada e os advogados relatam sobre golpes relacionados. Agora, na editoria de política, temos aqui um primeiro assunto que advogado diz que acusado de perseguir Dino é vítima e que caso não deve tramitar no Supremo Tribunal Federal. A defesa critica o enquadramento como stalking e afirma que o tribunal tenta identificar as fontes. E mais uma notícia relacionada ao judiciário brasileiro: Moraes volta atrás e nega a visita de conselheiro de Trump a Jair Bolsonaro na Papudinha. O ministro questionou Itamaraty sobre a agenda do assessor de Trump, do governo Donald Trump, para decidir a data de visita à prisão. Agora, mudando de assunto, já no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria. 2 dias após morte de policial militar em São Paulo, corregedoria abriu investigação por suposta ameaça do marido. E a Justiça Paulista condena agentes da Polícia Civil após o vazamento de informações para os traficantes da região. E para a tecnologia,
Verificação de idade do ECA digital pode levar meses. Inclusive, o setor pornográfico espera uma orientação. Essa lei entra em vigor na próxima terça, dia 17 de março, mas o principal mecanismo carece de regulação e prazos. Agora, falando sobre educação, de acordo com uma pesquisa, 1 em cada 4 adolescentes desiste de deixar o ensino médio graças ao pé de meia. Esse estudo mostra que o impacto desse programa fica acima do mínimo para bom custo-benefício. E para a América Latina, que é um destaque na editoria internacional, Cuba anuncia a libertação antecipada de 51 prisioneiros após conversas com o Vaticano. O país não divulga os nomes dos beneficiados nem crimes pelos quais foram condenados. Já no caderno de ciência de hoje, temos aqui uma matéria que fala sobre os dinossauros. Osso escavado nos anos 1970 nos Estados Unidos leva a novo tiranossauro. Sobre saúde, Eduardo Leite, do PSD, defende vagas para as pessoas trans no serviço público para ampliar a diversidade. Pré-candidata à presidência participa de debate com empresários da área de saúde. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, a manchete do dia sobre o conflito no Oriente Médio aqui nos informa que o governo zera imposto e taxa exportação para tentar conter o preço de diesel. Pacote a reação em ano eleitoral, a alta do petróleo desencadeada por guerra e os postos registram reajustes. Em resposta à alta do petróleo no mercado internacional por causa da guerra no Oriente Médio, o governo adotou pacote de medidas que inclui a redução a zero de PIS e COFINS sobre a venda e importação do óleo diesel. Distribuidoras relatam escassez do produto no varejo e reajustes nos postos em pleno ano eleitoral. Aqui também vai nos informar que, além do corte de tributos, por decreto, medida provisória vai prever o pagamento de subvenção a produtores e importadores de diesel. E aqui nos informa que 64 centavos por litro de diesel é o alívio que trarão essas medidas, segundo estima o governo Lula. Temos ainda falando sobre economia, COAF identifica transações suspeitas entre o Master e a Refit. CPI do crime organizado investiga indícios de lavagem de dinheiro entre o Banco Master e a Refit, nome da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. COAF identificou pagamentos atípicos. E temos também aqui um outro destaque na capa de hoje, afirmando que cunhado de Vorquiaro foi sócio de donos dos sites Platô BR e Brazil Journal. Fundo que comprou resort de Dias Toffoli investiu em veículos. Gestor do Platô BR nega interferência e Brazil Journal não se pronunciou ainda sobre este assunto. Sobre o judiciário brasileiro, Nunes Marques será voto-chave em julgamento de banqueiro. O plenário virtual da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide, a partir de hoje, se confirma ou não a prisão do dono do Banco Master. Temos também um outro assunto que Moraes muda a decisão e veta a visita de assessor de Trump a Bolsonaro. O Itamaraty viu uma ingerência e o ministro também ordenou busca contra blogueiro que publicou sobre o carro usado por Flávio Dino. Na editoria de Metrópole do jornal Estado de São Paulo, temos aqui o seguinte destaque, que em todos os dias úteis de março, São Paulo teve mais de 400 quilômetros de lentidão. Na manhã de ontem, a capital paulista bateu um recorde de congestionamento, 1.059 quilômetros de lentidão às 8 horas da manhã. E por último,
Na capa do Estadão de hoje, falando sobre custo de vida na editoria de Economia e Negócios, aumento de mensalidade escolar pressiona o IPCA, sobe 0,7%. Inflação oficial do país acumula uma alta de 3,81% em 12 meses até o mês de fevereiro. E os alimentos voltam a preocupar. Já na capa do Jornal Globo de hoje, temos aqui a manchete do dia: governo zera imposto do diesel para deter inflação no ano eleitoral. Lula anuncia ainda a subvenção a produtores e taxa de exportação de combustíveis. Mas o temor é que a alta do petróleo gere um efeito cascata nos preços. E ainda falando sobre os efeitos da guerra, novo líder do Irã promete manter estreito fechado. Em sua primeira declaração, após ser alçado a líder supremo do país, Mujtaba Khamenei, em tom de desafio, disse que o Estreito de Hormuz seguirá bloqueado até o fim da guerra. Inclusive, uma agência de energia afirmou que é a maior crise de oferta de petróleo da história. O barril Brent fecha a $100 e as bolsas caem. Países adotam diferentes medidas emergenciais para conseguir frear essa crise. Agora, aqui no Brasil, falando sobre política, investigado, suplente de Alcolumbre é flagrado sacando R$350 mil. A apuração da Polícia Federal sobre fraudes em licitações no DINIT do Amapá flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo o suplente do presidente do Senado, entrando com dinheiro num carro em nome da empresa de primos do senador. Esse caso amplia a lista de atritos entre Alcolumbre e o governo. E sobre o caso Master, aqui nos informa: sem voto de Toffoli, turma do Supremo Tribunal Federal julga a prisão de Vorcaro. Após o ministro se declarar impedido, a segunda turma terá só 4 votos em plenário virtual. E além do relator André Mendonça, integram o colegiado Fux, Gilmar e Nunes Marques. E eventual empate beneficiará a defesa. Inclusive, temos aqui um texto de opinião do Jornal Globo que, segundo a turma do Supremo Tribunal Federal, tem de manter Vorcaro preso. Agora, na Editoria Brasil, temos aqui uma próxima chamada de capa. Marcola e chefes do PCC pedem paridade com banqueiro ao receber os advogados. Com precedente aberto para Daniel Vorcaro, por decisão do próprio ministro André Mendonça, chefes da facção criminosa reivindicam não ter visitas na cadeia gravadas. Temos também aqui uma outra notícia que Moraes determina a busca e apreensão contra jornalista e entidades criticam essa decisão. O ministro Alexandre de Moraes ordenou a operação contra jornalista acusado de perseguir em reportagens o ministro do Supremo Flávio Dino. Associações de imprensa alertam para possível violação de direitos constitucionais. E na política, que nos informa que PL corteja Ratinho Júnior e oferece vaga de vice de Flávio Bolsonaro. O convite incluiria ainda assumir um grande ministério em eventual governo Flávio. E o presidenciável do PSD, porém, resiste a aceitar o pacote e pode perder o apoio do PL a seu grupo na eleição estadual no Paraná. Falando agora sobre o Rio de Janeiro, ser cria da Cidade de Deus pesou na acusação contra vereador de ligação com CV. Inquérito da Polícia Civil cita a favela de origem de Salvino Oliveira, que teve ontem a sua prisão mantida. E PSD vê perseguição política e aciona STF e STJ. E ainda falando sobre essa questão da criminalidade, temos aqui esta imagem que fala sobre a Polícia Federal Made in Camboja.
o exército da Tailândia descobriu, em uma operação na fronteira com o Camboja, que fica no Sudeste Asiático, a reprodução de uma sala da Polícia Federal Brasileira usada para golpes online. E essa região se tornou um polo da indústria de crimes pela internet, como a gente consegue observar aqui nesta imagem em destaque na capa do jornal O Globo. Também temos aqui um outro assunto, já falando sobre o esporte, sobre a Copa do Mundo. Fartura no ataque, acirra briga na seleção. Aqui vai nos contar que com a disputa acirrada de atacantes por vaga na Copa, o jornal Globo lança em seu site o atacômetro, com métricas de desempenho rodada a rodada dos principais destaques na posição. Agora falando sobre saúde, temos aqui um estudo com centenas de consumidores de álcool, mostra a que estado de espírito cada bebida está associada. E aqui eles não dão inclusive um spoiler. O vinho estimula uma mentalidade de sofisticação, enquanto o uísque remete a aspectos da masculinidade. Agora no Correio Brasiliense desta sexta-feira, iniciamos aqui com o assunto que Brasil zera impostos do diesel para tentar evitar a alta do preço. A escalada do conflito no Oriente Médio, com impacto imediato na produção e no transporte do petróleo, levou o governo brasileiro a anunciar ontem uma série de providências para conter o aumento dos combustíveis e, em especial, o diesel. O presidente Lula assinou 2 decretos e uma medida provisória. Uma das decisões foi zerar a alíquota do PIS/COFINS para esse produto. A expectativa é de que o litro do diesel caia a 64 centavos. E a renúncia fiscal da União será de 30 bilhões de reais. Em outra frente, o Palácio do Planalto conversa com os estados em busca da redução de impostos como o ICMS e ISSS e com distribuidoras para combater os cartéis, além também de incentivo a produtores. Aqui vai nos explicar que o principal ponto de escoamento da produção de óleo na região, o Estreito de Hormuz, foi fechado pelo Irã. E navios que tentam furar esse bloqueio são atacados pelos iranianos, que sofrem pesadas baixas com a resposta dos Estados Unidos e do Israel. E esse confronto levou o valor do barril acima de $100, provocando reações em todo o mundo. E ainda falando sobre esse conflito, o Correio Brasiliense nos traz aqui um destaque sobre a ordem do Ayatollah, Estreito de Hormuz fechado. Mensagem atribuída a Mujtaba Khamenei, que é o novo líder supremo iraniano, promete vingar o sangue dos mártires. Ameaça ataque a todas as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio e determina o uso do trunfo sobre o canal de navegação vital para o comércio de petróleo mundial. Esse texto foi lido em rede de TV estatal por apresentador e Trump celebra um avanço rápido da guerra. E o premier de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, admite não haver garantias de queda desse regime. Agora, voltando a falar sobre um assunto aqui no Brasil, STF começa a julgar prisão de Vorcaro. A segunda turma do tribunal irá decidir se mantém a prisão preventiva do dono do Banco Master. Esse julgamento será decidido por 4 ministros, já que o Dias Toffoli se declarou impedido. E o empate favorece Daniel Vorcaro. Inclusive, temos um outro assunto relacionado ao judiciário. Reação à busca contra jornalista. Entidades protestam contra a ação de Alexandre de Moraes, do STF, que ordenou apreensões na casa de Luiz Pablo Conceição, do estado do Maranhão. Falando sobre saúde, cardiologista Matheus Veloso explica a técnica inovadora na sua entrevista ao CB Saúde, utilizada no Hospital Universitário de Brasília, que aprimora a angioplastia coronária com uso de inteligência artificial. Já mudando de assunto, falando sobre esportes,
Paralimpíada está na mira. Conheça a história da reinvenção pessoal do ex-zagueiro de Gama brasiliense, Leandro Padovani. Após uma lesão que o deixou paraplégico no Irã, ele mergulhou na natação e se reencontrou no tiro com arco para sonhar grande. E sobre o Brasileirão, Vasco se impõe contra o Palmeiras por 2-1 em São Januário, na estreia do técnico Renato Gaúcho, e São Paulo assume a liderança isolada. Também temos aqui uma outra notícia em destaque na editoria internacional. Operação Mira Aluguel, suspeito da educação. Com 31 mandados de busca e apreensão cumpridos no Distrito Federal e em Goiás, São Paulo e Tocantins, a operação chamada Blackboard, que significa quadro negro, realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, com o apoio da Polícia Civil, investiga supostos desvios de recursos de emendas parlamentares para aluguel de um galpão onde funciona uma escola da Secretaria de Educação do GDF, no setor de motéis da Candangolândia. Promotores e agentes recolheram documentos no gabinete do deputado distrital Hermeto, da Câmara Legislativa. Aqui também vai nos explicar que o ex-secretário de Educação, João Pedro Ferraz dos Passos, é outro alvo. E os desvios podem chegar a 50 milhões de reais. Isso desde 2019. Líder do governo, Hermeto nega ilegalidade e diz que destinou esses recursos para o ensino público e não para os aluguéis. Em nota, a pasta da Educação afirmou estar à disposição do Ministério Público para esclarecimentos. E no caderno Divirta-se Mais, temos aqui um grande destaque para o Oscar deste ano. Das telonas aos streams, há 3 dias da maior festa do cinema, os brasileiros têm à disposição na telinha da TV e nos dispositivos digitais alguns dos candidatos ao Oscar. E o Agente Secreto, inclusive, está na Netflix, indicado a 4 categorias, com Wagner Moura concorrendo a melhor filme. Aqui nos informa, ou melhor, concorrendo a melhor ator. Esse filme foi sucesso de público na tela grande e deve ampliar o número de fãs. E outros muito cotados nessa premiação, como Pecadores, chegaram a HBO Max. E por último, o Correio Brasiliense aqui nos traz um obituário em destaque, que Brasília se despede de Raimundo Cunha Neto. O sorriso no rosto era a marca de Neto, um apaixonado por viagens, vinhos e tecnologia. O servidor aposentado do Senado, filho de Ari Cunha, fundador do Correio Brasiliense, morreu ontem aos 68 anos de idade. Já no jornal Cearense O Povo desta sexta, temos a manchete aqui do dia sobre a operação que aconteceu em Morada Nova. A agiota de facção financiava vereadores por dinheiro e cargos, diz a Polícia Federal. 5 vereadores do município, entre eles o presidente da Câmara, foram presos. Após as prisões, atividades da Casa Legislativa foram suspensas. Inclusive, investigação apura também aporte ilícito em campanhas eleitorais de 2024. Já outros assuntos em destaque, temos aqui sobre esportes, com gol de pênalti de Zanocelo, Ceará bate Maranhão por 1-0, lá em São Luís, e avança para a 4ª fase da Copa do Brasil. Já no caderno Comes e Bebes de hoje, temos aqui um destaque para a cozinha autoral. Chefes encantam com as ousadias que saem das mentes e transformam em pratos. E aqui temos o destaque, a chefe do restaurante Maiú, a Raquel Holanda. E ainda no caderno de cidades, Ceará registra 4 casos de estupro por dia no primeiro bimestre do ano. E também temos uma reportagem de destaque na área da economia, cerco aos preços abusivos no mercado de combustíveis se fecha.
No Valor Econômico desta manhã de sexta-feira, iniciamos também aqui com a manchete: governo zera tributos e cria subvenção para tentar evitar a alta do óleo diesel. Medidas têm custo estimado em 30 bilhões de reais para o Tesouro. E especialistas apontam risco de rombo de até 3 bilhões de reais. Inclusive, o petróleo está a $100 e derruba bolsas e impulsiona também o dólar. E Khamenei diz que Estreito de Hormuz seguirá fechado. O novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khamenei, disse que o Estreito de Hormuz continuará fechado e que Teherã abrirá novos frontes de batalha se Estados Unidos e Israel persistirem em seus ataques. E as declarações, as primeiras desde que sucedeu o seu pai, vieram após o presidente Donald Trump afirmar que impedir o Irã de ter armas nucleares, de representar uma ameaça ao Oriente Médio, é de interesse e importância muito maior do que o preço do petróleo. Sobre o Judiciário Brasileiro, Supremo Tribunal Federal começa a decidir sobre a prisão de Vorcaro. Inclusive, também temos uma outra matéria que Moraes ordena busca e apreensão contra jornalista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou medidas de busca e apreensão contra o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida, no âmbito de investigação sobre possível crime de perseguição contra o ministro Flávio Dino. E essa medida foi recebida com preocupação por entidades ligadas ao jornalismo e também ao direito. Em seu blog, Luiz Pablo vinha apontando o uso por Dino e familiares de carros oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão durante viagens ao estado. E em nota, Pablo afirmou ter compromisso com o exercício responsável do jornalismo e a apuração de fatos de interesse público. O Supremo disse que a operação diz respeito a suspeitas de monitoramento ilegal dos procedimentos de segurança do ministro Flávio Dino. E aqui também nos informa, em outro destaque, que Galeão deve atrair ao menos 3 interessados. E como vimos também anteriormente em outros jornais, sob pressão, turma do Supremo Tribunal Federal começa a analisar prisão de Vorcaro. Os ministros têm até dia 20 de março para encerrar o julgamento e os interlocutores na corte acreditam que haverá maioria para manter essa decisão. E também temos aqui uma outra notícia que Zanin nega pedido para obrigar a Câmara a instalar a CPI do MASTER. Segundo o ministro do Supremo, não é possível afirmar que houve omissão ou resistência pessoal do presidente da Câmara, como alegado na ação. E aqui também temos um texto da colunista Andréa Joubert. Ela escreve em sua coluna que Brasília convida a ópera Nessum dorma. Ninguém dorme, é o estado de nervos na capital federal. E campanha de Flávio tenta atrair Ratinho Júnior para vice. Governador recusa a proposta e mantém pré-candidatura à presidência. E essa ofensiva ameaça a aliança entre PSD e PL no Paraná. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2026. Daremos início agora a uma matéria que está em destaque na revista Veja. Polícia Federal envia provas ao Supremo Tribunal Federal de esquema de corrupção que corrompeu a política no Ceará. Já no site de notícias do Jornal Globo, na manhã desta sexta-feira, iniciamos aqui com destaque para a colunista Malu Gaspar. Ela escreve que, sob pressão do Centrão, ministros do Supremo Tribunal Federal discutem a saída alternativa para Vorcaro. Centrão tem pressionado por prisão domiciliar de dono do banco para afastar risco de delação premiada.
E ainda temos aqui um outro assunto em destaque, uma outra matéria que flagra de suplente de Alcolumbre com R$350 mil pela Polícia Federal amplia a lista de atritos entre senador e governo. A revelação ocorre em um momento de desconfiança e desgaste na relação do presidente do Senado com o Palácio do Planalto. Agora, falando sobre esse conflito entre os Estados Unidos e o Brasil, aqui nos informa que o país norte-americano abre investigação comercial sobre trabalho forçado contra 60 países, inclusive o Brasil. Essa prática abre caminho para a aplicação de novas tarifas comerciais. Essa medida vem após tarifaço global do governo Trump ter sido derrubado pela Suprema Corte. E ainda temos aqui um texto da colunista Miriam Leitão. Ela escreve que pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis é ruim e repete a estratégia do governo Bolsonaro. Temos também aqui uma outra notícia, que Bolsonaro vai ao hospital após passar mal durante a madrugada. A Polícia Militar do Distrito Federal diz em nota que o ex-presidente deixou papudinha para um atendimento médico. Ainda falando sobre essa questão de jogo político, a Universal e o aluguel de 9 estádios para dar um recado dos evangélicos a Lula e ao PT. A newsletter semanal do jornalista Tiago Prado aponta a mobilização da Igreja do Bispo Edir Macedo contra o Planalto na preparação de evento histórico na Semana Santa. Ainda falando sobre as organizações criminosas em nosso país, como Marcola e mais chefes do PCC pretendem usar precedente Vorcaro para que visitas de advogados não sejam mais gravadas. Conversas entre advogados e clientes têm sigilo, mas o sistema penitenciário federal permite medidas extraordinárias de segurança para internos considerados de alta periculosidade. E falando sobre a política no Rio de Janeiro, aqui nos informa que o estado do Rio pode ter uma eleição indireta, mesmo com a cassação de Castro antes de julho. Embora a lei eleitoral preveja uma votação direta, há decisões para voto de deputados em ano de pleito regular, como no caso de Castro. Falando na editoria internacional, ataques contra alvos judeus e americanos se multiplicam na Europa e nos Estados Unidos após a ofensiva contra o Irã. Ofensivas contra sinagogas, ação contra a embaixada americana e alertas no Iraque indicam onda de retaliações individuais ligada à escalada no Oriente Médio. Como a gente observa aqui nesta fotografia, a legenda vai nos informar que viaturas cercam a sinagoga Templo Israel após um ataque que aconteceu em Michigan em 18 de março de 2026. O suspeito morreu após lançar o veículo contra o local. Temos também aqui mais um assunto, uma outra notícia falando sobre esse conflito, que o novo líder supremo do Irã está ferido e provavelmente desfigurado. É o que afirma o secretário de Defesa dos Estados Unidos. O Pete Hegseth concede entrevista nesta sexta-feira. Agora outros assuntos, ainda sobre o Rio de Janeiro, na política. Entenda as provas apresentadas pela polícia para prender vereador e saiba por que elas estão sendo contestadas. Ter nascido na Cidade de Deus pesou na decisão da polícia de acusar Salvino Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Já outros assuntos em destaque, temos aqui que Cuba admite conversas com o governo Trump em meio à asfixia dos combustíveis. O presidente Miguel Díaz-Canel diz que diálogo busca soluções para diferenças bilaterais e Washington pressiona por mudanças no regime em Havana. Temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim. Ele escreve sobre o vice ou a vice na chapa
de Haddad. E sobre o caso Master, esta matéria nos informa no site do Globo que essas mensagens entre Vorcaro e Moraes ampliam pressão no Supremo Tribunal Federal às vésperas de julgamento e ministros veem uma situação difícil. A segunda turma vai analisar a prisão do banqueiro. Sobre a Coreia do Norte, conheça a misteriosa fábrica de munições onde Kim Jong-un testou pistolas ao lado da filha, apontada como a possível sucessora. As imagens divulgadas pela imprensa estatal mostram o líder norte-americano acompanhando exercícios de tiro e inspecionando também a produção de armamentos. Agora, na editoria do Rio de Janeiro, temos aqui este caso que aconteceu em um hospital, que um paciente caiu do forro do teto dentro de uma enfermaria de hospital lá em Duque de Caxias, como a gente consegue observar aqui neste vídeo, que está na matéria aqui do Jornal Globo. Queda ocorreu no Hospital Adão Pereira Nunes na última quarta-feira e a prefeitura afirmou que, na verdade, o homem teve um surto. Temos aqui outros assuntos em destaque. Lauro Jardim, um colunista, escreve também sexta-feira 13, o dia D da delação de Daniel Vorcaro. Temos também aqui que Moraes determina a busca e apreensão a jornalista após uma reportagem sobre carro funcional usado por Dino. Essa medida foi autorizada após investigação da Polícia Federal apontar suspeita de perseguição contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a partir de publicações em blog e redes sociais do jornalista. Na editoria internacional, Irã adapta tática na guerra e mira vulnerabilidades dos Estados Unidos, atingindo radares e hotéis usados por tropas americanas. Esses ataques buscam interromper comunicações militares e prejudicar as defesas aéreas americanas, dificultando a detecção de mísseis e drones. Como a gente observa aqui nessa fotografia, ataques iranianos atingiram zona industrial nos Emirados Árabes Unidos. Temos também aqui outro assunto. A colunista Vera Magalhães escreve nesta sexta-feira: o Lula está com a caixa de ferramentas vazia. Ao apostar tudo no nós contra eles, o presidente não colheu o resultado esperado e, com essa e outras escolhas, abriu mão do eleitor de centro, que garantiu a sua eleição em 2028. Agora, temos outros assuntos, já falando sobre esportes, que é acusado de vender carro com defeito. Felipe Luiz se defende na justiça. O ex-técnico do Flamengo disse ter vendido o veículo a uma empresa. Temos aqui sobre a investigação do cão orelha. O Ministério Público evolui a apuração e abre inquérito contra o delegado por conduta do caso em Santa Catarina. A promotoria investiga abuso de autoridade de Ulisses Gabriel, ex-chefe da Polícia Civil, que vai agora concorrer a deputado pelo partido PL. Temos também aqui a coluna de Malu Gaspar em destaque, as respostas de Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e André Mendonça sobre cachês de palestras. O Jornal Globo também nos traz aqui uma análise da editoria internacional, falando ainda sobre essa questão do conflito no Oriente Médio. O governo Trump subestimou a reação do Irã à guerra e agora corre para conter disparada do petróleo. Já na editoria do Rio de Janeiro, temos aqui alguns dos principais assuntos da região. A Prefeitura testa a linha entre Rio e Baixada e Detrô faz advertência. Em mais um embate entre Paz e Castro, o órgão avisa as cidades que cabe ao Estado organizar o transporte intermunicipal. E aqui nos informa também que com roda de samba e aula de Luiz Antônio Simas, Renascença festeja os seus 75 anos. Esse evento acontece a partir das 4 horas da tarde
neste sábado, dia 14 de março, e os ingressos já estão disponíveis pela Simpla. Também temos aqui, ainda no Rio de Janeiro, Polícia Civil faz operação contra esquema de lixo ilegal ligado ao Comando Vermelho, em Jardim Gramacho. Agentes cumprem 86 mandados em municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 2 pessoas foram presas em flagrante, como a gente observa aqui nesta imagem. A vista aérea mostrando aqui a área usada para descarte clandestino de lixo em Jardim Gramacho, lá em Duque de Caxias. E falando sobre a questão das facções criminosas, a operação da Polícia Militar na comunidade do Jordão já tem 4 presos e 1 pessoa ferida. O objetivo da ação é conter o avanço territorial de facções criminosas naquela região. Já sobre saúde, iniciamos aqui com uma indagação, o que chamamos de evidência científica. Entenda método que nasce a partir de hipóteses. Aqui vai nos explicar que a ciência é um método, mas nem toda evidência tem o mesmo peso. E uma afirmação científica é forte não porque é uma verdade eterna, mas porque está sujeita a testes, replicação e revisão diante de dados ou métodos melhores. Temos outro assunto também em destaque na área de ciência e saúde. Exame que faz as células do câncer de próstata brilharem pode reduzir a necessidade de biópsias. Os resultados do estudo foram apresentados no Congresso da Associação Europeia de Urologia. E aqui ainda na saúde, quanto tempo sobrevivemos sem água e comida em desastres e conflitos? Em geral, indivíduos saudáveis e magros experimentam graves efeitos de fome quando perdem 18% de seu peso corporal ou atingem o índice de massa corporal inferior a 16,5. Agora sobre esportes, temos os principais destaques também aqui no site do Jornal Globo. Flamengo planeja conversa com Bruno Henrique e avalia renovação. E seleção do Irã reage a Trump e defende presença na Copa de 2026, dizendo que ninguém pode nos excluir. A equipe iraniana afirma que a decisão cabe à FIFA após o presidente dos Estados Unidos sugerir ausência por segurança. E para o Mundial no Brasil, Austrália e Coreia do Norte disputam vaga nesta sexta-feira para se juntar ao Brasil. Em evento empresarial, diretora do Mundial no Brasil fala da expectativa de bater recordes do último torneio. Sobre negócios e finanças, temos aqui a primeira matéria em destaque, o que é a seção 301. Entenda a nova investigação de Trump e o que pode acontecer com o Brasil. O governo dos Estados Unidos abre novo processo contra o país e mais 59 nações acusadas de usar trabalho forçado na produção de produtos exportados ou acusadas de importar esses itens. E aqui também nos informa, já na coluna Capital de hoje do Jornal Globo, no agitado mercado de diálise, o governo dá reajuste aguardado há anos e frustra o setor. Agora no Valor Invest, com guerra, fundos multimercados sofrem 4ª maior perda semanal da história. Muitos gestores perderam tanto dinheiro porque estavam apostando que os juros no país recuariam mais rápido do que o esperado pelos investidores. Contudo, o mercado passou a prever um ciclo de cortes de juros menor com o aumento da percepção de risco em meio à guerra. Nos assuntos internacionais, queda de avião militar dos Estados Unidos deixa 4 mortos e eleva para 11 baixas americanos na guerra contra o Irã. E bombardeios israelenses atingem o Irã perto de marcha pró-regime em Teherã. E ainda, o Irã promete resposta mais forte do que em janeiro se houver novos protestos. E o Ministério dos Transportes sul-coreano é alvo de operação ligada à tragédia aérea que deixou 179
mortos em 2024. E também temos aqui outro assunto, que uma professora acionou a polícia após um menino de 7 anos levar 30 mil em dinheiro vivo para a escola, isso lá na Alemanha. Esse envelope chamou a atenção dos colegas da escola e a polícia foi acionada e confirmou que a quantia em euros pertencia aos pais desse menino. Na editoria de cultura, temos aqui a seguinte pergunta: o que significa a sexta-feira 13? Entenda as origens da superstição que atravessa os séculos. Mistura de referências bíblicas, mitologia e cultura popular ajudou a transformar a data em um símbolo de medo, mas também de proteção para algumas pessoas. Já no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com o caso Master. Segunda turma do STF começa a definir o destino de Vocaro. O julgamento no plenário virtual analisa a decisão de Mendonça, que ordenou a prisão preventiva do banqueiro. Sem Toffoli, que se declarou impedido, essa votação pode terminar empatada, o que beneficiaria o empresário. Sobre o comércio internacional, que é um outro destaque também no site do Correio Brasiliense de hoje, Estados Unidos abre investigação sobre trabalho forçado contra o Brasil e mais 59 países. Essa apuração avaliará se países falham em barrar importações feitas com trabalho forçado e se a prática prejudica o comércio e empresas dos Estados Unidos. Sobre o ex-presidente, Bolsonaro é levado ao hospital após passar mal na Papudinha, diz Flávio Bolsonaro. Informações preliminares indicam que o ex-presidente teria acordado com calafrios e crises de vômitos. E sobre uma investigação, servidor do Detran investigado por fraudar sistema e clonar veículos. O suspeito esteve diretamente vinculado a pelo menos 7 procedimentos com algum tipo de irregularidade. Para a violência contra a mulher, também temos aqui mais um destaque. Juiz adverte que adolescentes são os mais misóginos. Titular da Vara de Infância e Juventude da comarca da capital do estado do Rio, a Vanessa Cavalieri, diz na CPI do crime organizado que o consumo de pornografia precocemente distorce a visão dos meninos sobre as mulheres. E na educação, a Operação Blackboard coloca aluguel de imóvel sob investigação. O deputado distrital Hermeto é suspeito de intermediar contrato para alocação de prédio para escola com valores superfaturados. E o parlamentar nega essas acusações. E a Secretaria de Educação diz que está à disposição para esclarecimentos. No Oriente Médio, suposta mensagem do Ayatollah Mujtaba Khamenei promete vingança. O texto lido na rede estatal de TV e atribuído ao novo líder supremo do Irã avisa que o regime punirá os Estados Unidos e Israel pelo sangue dos mártires e defende o fechamento do Estreito de Hormuz. Agora uma outra notícia aqui para o Brasil na área da política é que Érica Hilton aciona o Ministério Público contra Ratinho e pede 10 milhões de reais de indenização. A deputada considera transfobia o comentário do apresentador, que foi a seguinte: para ser mulher tem que ter útero, menstruar. Em programa de TV, numa crítica ao fato de ela ter sido eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Agora no Oriente Médio, 4 tripulantes morrem em acidente com avião de reabastecimento dos Estados Unidos. Ainda no Correio Brasiliense, na área da economia, BRB prepara balanço e avança na criação de fundo imobiliário. Na oncologia, exame não invasivo surge com esperança para diagnosticar o câncer.
Temos também na gastronomia, conheça as feiras noturnas ao ar livre que conquistam o público. E sobre o Oscar 2026, tudo o que você precisa saber sobre a premiação. E ainda temos aqui uma análise do Correio Brasiliense. Alta da inflação e endividamento das famílias tira o sono de Lula. Já no Caderno de Cidades, temos aqui uma entrevista em destaque sobre angioplastia coronária. Veja como funciona a técnica usada no Hospital Universitário de Brasília. E principais receptadores de fios de cobre do Distrito Federal são presos. Temos aqui outros assuntos, que a Polícia Civil do Distrito Federal prende falso corretor de imóveis por furto. Em São Sebastião, homem foi preso por estuprar e ameaçar de morte a própria sobrinha. O suspeito possui uma condenação de mais de 50 anos por tráfico de drogas e furtos lá no Pará. Temos também aqui que traficantes que recebiam drogas de São Paulo para o Distrito Federal são alvo de operação. Aqui também temos um acidente de destaque que uma criança ficou ferida após cair de janela do terceiro andar de um apartamento. E a ação comunitária oferece serviços públicos neste sábado em Água Quente. E polícia conclui inquérito e justiça decreta prisão preventiva contra técnicos por mortes em UTI. Presos preventivamente, os técnicos de enfermagem acusados do crime Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, Amanda Rodrigues, de 28 e Marcela Camille, de apenas 22, tiveram as preventivas decretadas e cumpridas. Agora, nos principais assuntos sobre política, CPI do Master sofre revés no Supremo após a decisão de Zanin. E Nicolas convoca deputadas contra Erika Hilton na Comissão da Mulher. Sobre o Judiciário, Moraes volta atrás e proíbe visita de assessor de Trump a Bolsonaro. E também, como vimos anteriormente em outros jornais, entidades de imprensa criticam a decisão de Moraes contra jornalista. E Flávio Dino rebate. Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa de jornalista que monitorou o veículo do Tribunal de Justiça do Maranhão, supostamente utilizado por Flávio Dino e familiares. E sobre as eleições deste ano, a Simone Tebet confirma a candidatura ao Senado por São Paulo, com a definição de que disputará uma vaga no Senado. A ministra terá de deixar o Ministério do Planejamento até o dia 4 de abril, o prazo máximo de desincompatibilização. Nos assuntos sobre Brasil, Polícia Federal investiga desvio milionário no Conselho de Biomedicina. Em Goiás, mãe de meninos mortos pelo pai desabafa. Ela afirma que não consegue ainda acreditar. A Sara Araújo diz que ainda não consegue se conformar com a perda dos filhos. E o subsecretário Thales Machado matou os 2 meninos e tirou a própria vida em 11 de fevereiro deste ano. Agora, sobre as chuvas, Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico forte. Em Minas Gerais, um padeiro é morto por engano ao se abrigar da chuva. E temos aqui um caso, uma fatalidade que aconteceu no Triângulo Mineiro. Morreu a idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus. A Marinete Gomes, de 79 anos, ficou internada por 3 dias no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Dando continuidade agora nos assuntos internacionais do Correio Brasiliense de hoje, mensagem do Ayatollah Mujtaba Khamenei promete vingança. Temos também sobre o chinês preso tentando contrabandear formigas do Quênia. O suspeito detido em aeroporto havia colocado formigas em tubos de ensaio e rolos de papel higiênico. Temos também aqui sobre o conflito no Irã. Bombardeios no Paquistão deixam 6 mortos lá no Afeganistão. Esse conflito entrou em uma fase ainda mais grave em 26 de fevereiro, quando o Afeganistão lançou uma ofensiva na fronteira em resposta aos ataques aéreos paquistaneses.
Aqui conta que autoridades afegãs afirmaram em 13 de março que os ataques do Paquistão a Cabu e a províncias fronteiriças mataram 4 pessoas na capital e 2 no leste, nos mais recentes confrontos fatais deste conflito de longa data. E Cuba confirma negociações com os Estados Unidos. O presidente Miguel Díaz-Canel afirma que funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos. Já na economia, temos também aqui algumas matérias em destaque no site do Correio. A inflação acelera para 0,70% em fevereiro. No petróleo, o governo zera impostos no diesel para tentar evitar a alta do preço. E serviços avançam 0,3% em janeiro e voltam ao nível recorde da série histórica. E sobre consumo, 80% dos lares brasileiros estão em dívidas. Pesquisa da CNC aponta que o endividamento das famílias brasileiras atingiu recorde em fevereiro. A inadimplência chega a 29,6%. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos um grande destaque. Previdência de Campos, no Rio, investiu em hotéis de Vocaro e Trump e hoje tem um rombo de 5 bilhões de reais. Trump Hotel e Golden Tulip receberam dezenas de milhões do Previcampos, um instituto que corre risco de entrar em colapso. Defesas dos envolvidos optaram por não responder. Aqui também fala sobre a prisão de Vocaro, que sem o ministro Dias Toffoli, 4 ministros do Supremo decidem se mantém o banqueiro na cadeia. E o COAF aponta também transações suspeitas entre Refit e Master. E CPI pode conectar os escândalos. E aqui sobre o Oriente Médio, que é uma outra matéria em destaque no site também, Estados Unidos e Israel precisam de operação especial para extinguir o programa nuclear do Irã. E vem a pergunta, vai funcionar? O Irã conseguiu manter boa parte dos seus 400 quilos de urânio enriquecido, suficiente para cerca de 10 bombas. Marco Rubio falou da necessidade de aprender, mas isso exige operação sem precedentes. E jogadores iranianos também rebatem Trump após serem desaconselhados a viajar aos Estados Unidos para a Copa. E aqui também temos uma outra matéria, que Estados Unidos abrem nova investigação comercial contra o Brasil e outros países. Aqui também nos informa que o país norte-americano anuncia investigações que podem abrir caminho para novas tarifas contra a China e outros países também. E falando sobre essa questão da raiz em GPA, crise expõe fundos de Itaú, BB e de grandes gestoras. E Bolsonaro vai para o hospital com calafrios e vômitos, diz Flávio em uma publicação nas redes sociais. Sobre mobilidade urbana, o trânsito piorou em São Paulo e entenda também por que isso está acontecendo. E a operação do Ministério Público afasta 4 fiscais da Fazenda de São Paulo por propinas e fraude tributária. E no caso, a operação foi chamada de Mágico de Oz. O vice-prefeito de Tupi Paulista também foi afastado e o Estadão ainda busca as defesas. Temos também no Supremo Tribunal Federal a primeira matéria em destaque, que o STF valida medidas contra devedores contumazes de ICMS em São Paulo. E por último, decisões que asseguraram direitos das mulheres marcam a história do STF como um tribunal constitucional. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias dos principais jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Deixo o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.